Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Priscila. Estamos em mais um vídeo aqui do Entre Livros e Poesias. Não reparem aquela bagunça ali atrás, porque eu estou estudando. Tenho prova no final desse mês e é muito conteúdo. Mas eu dei uma paradinha, esfriar minha cabeça, tomei um banho e vim aqui contar para vocês minhas leituras de fevereiro. Olha que primor, gente! Caderno desse ano. Então tô aqui com a minha colinha, né, minha capinha aqui já de fevereiro que eu fiz. E eu vou começar a falar com vocês quais foram as minhas leituras, né? Como eu sempre falo, eu participo do Clube do Livro Nacional, então normalmente lá são 2 leituras propostas. A gente escolhe se a gente quer fazer as 2 ou não. Eu fiz as 2. E eu vou começar por eles, beleza? 2 Noites na Cidade do Pecado, de Lindolfo Alex. Esse livro, ele é uma fantasia, por assim dizer, que tem romance, né? Vai envolver aí deuses, vai falar muito sobre essa questão do pecado, né? A nossa protagonista, a Maia, ela acorda na cidade do pecado. Na verdade, ela nem sabe aonde ela tá e nem como ela foi para lá. Ela não tem ideia do que aconteceu. E ela vai descobrindo, né, ao longo aí dessas noites que ela passa nessa cidade do pecado, o porquê que ela tá ali, o que ela foi fazer ali. E tem muita reflexão acerca de como a gente vive a nossa vida, da questão do fanatismo religioso também, né? Porque a Maia, ela tinha aversão a pecadores. Então, como que ela foi parar ali, né? E tem todo aí um romance, a gente tem pitadas de romance entre a Maia e o Horus, né? Só o Horus, só, né? Então a gente vai ter, assim, vários personagens, né? Deuses, né? Vai falar da... Ai, gente, esqueci o nome dela. Afrodite, a deusa do amor. E Dionísio. Então vários, né, deuses vão aparecer aí. Ra, galera. Então, assim, o universo que o Lindolfo criou aqui é muito interessante, é bem descritivo, é muito visual. E para mim, quem rouba a cena é o nosso gatinho preferido, querido, mais amado do mundo, né? Porque ele é designado ali para acompanhar a Maia, né? E não deixar com que ela se perca por essas ruas, porque tem coisas perigosas ali na cidade do pecado, né? Então a Maia precisa chegar até o palácio do Horus, mas ela não pode sozinha. Então o Nix acompanha ela nessa jornada. Ele é rabugento, ele é fofo, ele é maravilhoso, mas ele faz tudo pela Maia. Então, assim, eu gostei muito da experiência. Foi a primeira contato, né, com o livro do autor. E bem bacana, assim, gostei da leitura, me divertiu. Próxima leitura do Clube do Livro foi Ubuntu, da Amanda Bonatti. Então, nessa leitura, né, a gente tem esse pensamento coletivo, né? Ubuntu somos todos nós. Então, se a dor do outro não impacta você, o que está acontecendo com você? Não é com o outro. Então, aqui a gente vai acompanhar a história de 2 tempos, né? Primeiro a gente tem a Nayanka e o Baraki, que são arrancados da sua terra, separados de sua família, para serem escravizados. E aí é como se fosse um capítulo, alguns capítulos a fala dela, ela contando como é que eles estão viajando, as condições do navio, tudo que eles são submetidos. E a escravidão, né, gente? Então, é um livro denso, pesado, mas escrito de uma forma tão bonita. Não vou dizer que torna o assunto mais leve, porque o assunto não é leve, mas é fácil de ler. É uma leitura que, apesar de ser pesada, por assim dizer, né, porque tem temas sensíveis, né, como a questão da escravidão e tudo que era submetido, tudo que acontecia ali, mas a autora, ela usou de uma sensibilidade, uma humanização na escrita, que eu não sei explicar. Eu sei que eu li esse livro assim, ó, muito rápido, muito rápido. E aí a gente, tipo, como se fosse num tempo depois, a gente acompanha a Carmen, que é a sinhazinha da casa grande, que não tem ideia do que acontece, ela é totalmente alienada.
E ela tem muita curiosidade de sair da casa grande, de ir pro terreiro, de ver o que acontece lá fora. E ela sempre escuta em uma determinada noite aí um barulho de música. E ela vê que as cozinheiras da casa, inclusive a Sila que cuida dela, diferente, com um pano colorido na cabeça, e ela fica curiosa para saber o que é isso. Até que um dia ela, né, vai saber o que é isso. E aí ela conhece o Akin, que recebe o nome na história de Cícero, né? E eles formam uma grande amizade, duas crianças ali, e o Akin aterriza ela sobre tudo que está acontecendo nessa cidade, né, nessa fazenda. E assim, a Carmen fica impactada, fica chocada, e ela continua indo se encontrar, indo buscar informação. Ela se recusa a acreditar que os pais dela, que o irmão dela, vivam daquilo. Eu marquei muita coisa nesse livro. Muita coisa, sabe? Mas assim, tem uma fala dela que ela fala assim, gente, como é que vocês não veem que isso é errado? Vender outro ser humano, comprar outro ser humano, isso é errado. Então, assim, é muito impactante. O desespero da Carmen, a revolta da Carmen, também é a nossa, né? Então tem todo aí um desenvolvimento das duas histórias e fala de ancestralidade, da fé, né, de matriz africana, dos costumes e também de muita coisa que acontecia naquela época com os negros, com os escravos nas fazendas. O Brasil foi um dos últimos países, né, se não foi o último, a acabar com a escravidão. E assim, a gente sabe que foi um período que a gente não pode esquecer. Por mais que seja difícil leituras como essa, a gente precisa fazer para a gente lembrar sempre que escravidão nunca mais. Nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país tem o direito de escravizar o outro. Isso a gente tem que ter muito claro, sabe, pra gente. Então, assim, eu gostei muito da leitura, maravilhosa, favoritada, a primeira já do mês. E assim, vale muito a pena, indico para vocês. Próximo livro que eu li, e aí agora já eu li pelo Cyphers, a nossa leitura coletiva, normalmente também são 2, só que lá normalmente são contos, então assim, é menor, mais tranquilo. Então o primeiro foi O Refúgio, né, da Liliane Alves, e é um conto curtinho que vai falar de um menino que sofre bullying na escola e tem toda uma questão de dificuldade de fazer amigos. Ele tem um outro amigo que também passa por questões de bullying, são questões bem sérias. E em casa é só ele e a mãe, então ele meio que se isola muito no videogame, né? Então aqui a gente vai ter a ficção científica, né, com essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, consciência artificial. E é muito louco o que acontece nessa história. É um conto muito curto, então não tem como eu falar muito pra vocês, porque perde, né, vai que eu solto alguma coisa aqui que, nossa, eu tinha que descobrir isso lendo. Então, quando é conto, eu fico com muito medo de falar, mas mais ou menos o enredo é esse: é casa, escola e o jogo. E aí ele vai ter aí um envolvimento amoroso, de uma forma muito curiosa. E esse amor vai ser tipo um refúgio, para ele fugir das violências e das agressões que acontecem na escola. Esse livro, apesar de curto, o final dele é muito impactante. Muito impactante. E ele, assim, aí você acha que acabou, né? Aí, tipo, tem um final do final. Eu nunca vi isso, mas tem. Esse livro me deixou com essa sensação. Ah, acabou. Não, aí vem aquele, tipo o filme da Marvel, que vem mais um pedacinho, cenas do próximo capítulo. Esse livro me deixou com esse gostinho. E eu fiquei assim. Sério, eu não tinha reação quando eu terminei. Eu gostei muito. Eu entrei em contato com a autora, eu falei pra ela como que a obra dela mexeu comigo, com a minha história, né? E muitas pessoas falam, hoje em dia tá difícil viver, porque não dá pra brincar mais com nada, não dá pra soltar uma piadinha de nada, que tudo, as pessoas estão com mimimi. Não é mimimi.
se causa dor no outro, se machuca o outro, se desrespeita o outro, não é brincadeira. Então a minha irmã costuma muito falar, né? O meu respeito começa, o respeito do outro começa onde o meu termina e vice-versa. Então, poxa, se eu sei que, tipo, a pessoa é gorda ou é magra, é alta, é baixa, não importa, sabe? Somos diferentes, a diversidade está aí. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque isso machuca, e muito. E marca. Marca para a vida toda. Não adianta dizer que não, mas marca. O próximo, que a gente leu também pelos Cyphers, foi Mortalha de Irídio, do Rogério Pietro. E aqui, gente, a gente tem, tipo assim, a Terra não existe mais. A Terra foi devastada por um acontecimento que até então a gente não sabe qual foi. E o Itral, que faz parte lá de uma vida alienígena e uma espécie muito rara. Gente, como que o Rogério consegue criar a descrição desses personagens? Eu queria entender. Eu sinceramente fui curiosa. E ele quer entender o que aconteceu, mesmo porque toda civilização ela tem que contribuir para a totalidade do universo, ela tem que dar alguma contribuição. E a Terra meio que foi extinta antes no prazo. E aí, qual era a contribuição dos seres humanos que foram extintos sem contribuir com nada? Isso me deixou, nossa, arrasada. E aí a gente vai ter o Itral aí lutando para dar uma segunda chance para os seres humanos. Vamos lá, vamos fazer de novo, vamos tentar reconstruir, vamos... E ele pede autorização dos seres que são, né, maiores do que ele e que ele, né, não tem ninguém mais acima, então eles mandam ali no que acontece no universo. Então eles criam, né, essa possibilidade de uma nova chance para a Terra. E aí você tem que ler para ver como que isso é feito e tudo mais. Eu senti muito essa relação de criador-criatura, de criar um mundo, sabe? Essa vibe assim. E tem muita questão técnica nesse livro também, tem muito estudo, é muito detalhe, né? Sobre a presença do irídio no universo, a extinção dos dinossauros, e fala muita coisa que é histórico, que já aconteceu, né? E também a eminência aí do meteoro que tá vindo e que os especialistas estão aí sempre estudando para ver a possibilidade dele se chocar ou não com a Terra, né? E a gente espere muito que não se choque, né? Porque não ia dar bom. Mas não ia dar bom mesmo. Leiam o livro do Rogério que vocês vão entender o que eu tô falando. Então a gente pede muito a Deus que esse meteoro passe bem longe da gente. O próximo que eu li, e aí eu não sei porquê, quando eu vi eu já estava em 2 leituras coletivas. Por quê, Priscila? Não sei, porque não tem juízo, só pode. Então eu li Que Nada Nos Separe, da Fátima Telles, uma leitura coletiva organizada pela Jordana. E assim, foi um amor, né? Eu gosto muito da Fátima, da Jordana, da Yasmin, pessoal do grupo da Fátima, né? E assim, não tem como não participar, né? Eu falei, não, vou lá, vou participar. Esse livro, confesso que foi bem desafiador para mim no começo, né? Eu tava meio perdida, eu não tava muito entendendo o que estava acontecendo e tal. E aí depois eu fui pegando que também é passado e presente. E aí quando você pega isso já te ajuda a entender um pouco a história do livro, né? E aqui a gente tem a Aron, né, que ela quer muito descobrir quem foi responsável pela morte das caridos dela. A Fátima brinca aqui muito com essa questão dos nomes, das palavras, né? Caridro vira mãe, Cari vira filho. Então, assim, é bem diferente esse universo que a Fátima criou também, né? Que novamente abarca todos, né? Tem representatividade negra, gorda, LGBT. Então, assim, é esse tipo de livro que, como diz a Fátima, eu quero que todo mundo se sinta bem nos meus livros. Então, assim, a gente vê a busca da Aron, né, pra descobrir o
que aconteceu com os seus caríduros. E ao mesmo tempo a gente vê toda essa criação do mundo. A Agami, amiga da Aron, que ela só quer curtir a vida, entendeu? Nas baladas da vida dela lá. E umas baladas bem diferentes também. E ao mesmo tempo a gente tem uma tecnologia que eu queria muito ter. Gente, como eu queria ter acesso a essa tecnologia que a Fátima inventou, que é a Metari. Ela faz tudo pra você. Ela cozinha pra você, ela limpa a casa pra você, ela faz tudo o que você pensar. Ela remodela o teu quarto, tudo. Pensou? Ela fez. Imagina isso, gente, na nossa vida. Olha. Então, é isso aí. E aí a gente também tem romance nessa história. A gente tem o envolvimento da Aron com um jovem, né? Que ela não sabe muito quem é. Ele é bem misterioso. E a gente vai conhecendo personagens misteriosos, entendendo a motivação de cada um. A gente tem a presença, né, dos bouros que foram criados, né, e eles causam aí confusões. Eu vou falar assim, porque pra não dar spoiler, porque o que eu ia falar podia, né. E a Caridro, da Aron, ela quer muito capturar esses bouros para acabar com um problema, né? A gente aqui tem o nada e o tudo. Tem o povo que consegue sobreviver na luz e tem o povo que não, que a luz é maléfica para eles, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa construção de mundo. Nossa, a Fátima é sensacional, eu só posso falar isso. Confesso que eu preciso de uma releitura para pegar tudo ali que eu não peguei. Preciso. E o final é meio... O que aconteceu? Foi isso mesmo que eu entendi? É. Mas é muito bom, sabe? Mas o final te deixa meio... É, isso aí. Esses tipos de reações que a gente tem lendo nos livros da Fátima. Ela gosta de fazer a gente sofrer um pouquinho, né? A Jordana falava, eu não acreditava, mas ela estava certa. Ela gosta de fazer a gente sofrer um pouquinho. E o próximo, que é a outra leitura coletiva que eu participei, porque eu sou doida, tá tudo normal. Fuga para Plutão, da Jéssica Aguiar, organizada pela Alice. E, assim, que livro maravilhoso. Gente, que bom. Eu caí nessa LC de paraquedas. Eu não tava esperando. Porque eu não queria participar de tanta LC, até porque eu tô com muita coisa pra estudar, né? Só que aí, eu fui pra entrar no clube de leitura da Alice e acabei entrando na LC. É, pessoa muito concentrada, né? Mas que bom. O livro é maravilhoso. Cara, aqui a gente tem um apocalipse zumbi. A Dace, uma protagonista maravilhosa, que aprendeu a viver ali sozinha na cidade dela, tá devastada pelo apocalipse, e ela consegue ali, criou estratégias de sobrevivência e tá tudo bem. Até que aparece uma pessoa, a Daça salva essa pessoa, e a partir dali pronto. A Daça não ficará mais sozinha. Vai aparecer um grupo aí, uma turma muito legal. A construção da amizade desses personagens é maravilhosa. A característica de cada um também é bem trabalhada na história. Como cada um é, o jeito. Os perigos, né, que envolvem ali a cidade que eles estão. Não só os zumbis, mas também tem os diurnos. Tem o governo conspirando e fazendo tudo que ele sabe fazer de melhor, né? Tem questões de racismo estrutural, a questão da... como é que eu falo, gente? Denúncias mesmo sociais, sabe? É muito nítido você perceber que numa situação dessa, os que têm talvez consigam se esconder por mais tempo. Não sei se eles vão sobreviver mais tempo, talvez sim. Talvez eles consigam viver mais tempo. Mas a galera que não tem, ela é totalmente descartável. Ou você tem algo para oferecer numa situação dessa, ou você não tem. Nítido isso naquele filme Guerra Mundial Z, com o Brad Pitt.
que eu acho que quase todo mundo já deve ter visto. Até o momento que ele tá ajudando, a família dele tá garantida, tá salvo. O momento que acham que ele morreu, pronto, a família dele é despejada lá e se vira. Isso é nítido, né? E esse filme, assim, esse livro é porque é tão visual que quase podia virar um filme normal. Tem romance também, né? Mas o foco não é tanto o romance, eu não percebi que o foco é tanto o romance, o foco é mais a situação, o que está acontecendo, as descobertas que elas vão fazendo ali, eles, né, vão fazendo ao longo da caminhada deles, o enlace mesmo, a questão da amizade, vai se fortalecendo. Gente, é uma família que se forma, né? E esse livro me deu, sabe, uma vibe que, mesmo diante de uma situação difícil, de perigo, você não deixar de apreciar as coisas boas. Porque você não sabe quando vai ser seu último dia. Você não sabe. Eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 5 minutos. Então, se eu tiver que entrar no mar ali, tomar um banho, eu vou. Porque eu quero guardar uma boa lembrança para a hora da minha morte. Eu nunca tinha pensado nisso, mas esse livro me deu essa reflexão. Quando eu estiver morrendo, se eu morrer ainda tiver a chance de ficar pensando, né? O que eu vou lembrar? Quais as boas memórias que eu estou trazendo comigo? Nossa, que assunto fúnebre pro vídeo. Mas, pô, quem nunca? A gente tem que pensar nisso, gente. Eu não sei que dia eu vou morrer, você sabe? Então, a gente não sabe. E aí agora, para encerrar as minhas leituras, porque, rapaz, eu li com gosto. Aí o último livro que eu vou falar aqui para vocês, para encerrar esse vídeo das minhas leituras, é Dona Teresina e a Sua Vizinhança, o Wigner Sam. Esse livro foi uma parceria, o autor me procurou para fazer uma parceria, eu fiquei muito feliz, né? Gostei. Falei, que bom, né? Tá, meu trabalho tá aí aparecendo aos pouquinhos para as pessoas. E, assim, gostei muito da experiência, é um livro muito divertido, é uma crônica, começa ali meio com umas entrevistas, querendo saber o passado, descobrir um pouco mais sobre quem foi a Teresina, como ela nasceu, onde ela nasceu. E aí, o mais impactante dessa história toda é que ela nasceu com a síndrome da fofoca. Vocês conhecem alguém aí que nasceu com essa síndrome? Nossa, eu já morei em tanta rua. E hoje eu moro numa rua que tem também. A pessoa sabe de tudo que acontece na rua. Tudo. Maravilhoso. E aí, a dona Teresina, depois de adulta, ela se muda para uma cidade interiorzinha da Bahia. E lá ela vira uma pessoa de destaque, quase uma figura ilustre, né? Porque ela monta lá um empreendedorismo de geladinhos e ela acaba se tornando uma pessoa importante para a cidade. E ela funda a OFV, Organização das Fofoqueiras da Vizinhança. Então, nessa organização, que elas têm reuniões periódicas, nós vamos discutir o que acontece na vizinhança. E é muita confusão. Gente, é muita confusão. Eu imaginei a Dona Hermínia. Só que aí, quando você acha que já tá legal, aparece a Dona Joaquina, que vai ser tipo a rival da Dona Teresina. Vai querer ali competir, entendeu? Até porque ela já tem uma causa aí, anterior, que vocês vão descobrir lendo. E aí começa. Aí começa o embate entre as duas. E o final desse livro, gente, é surpreendente. Eu não esperava esse final. Eu fiquei impactada com o final do livro. Gostei, foi uma experiência muito boa e bem divertida, né? É um livro muito curtinho, você lê muito rápido. Então, acho que isso facilitou também com as minhas leituras, né, desse mês. Foram leituras muito fluidas, muito boas, objetivas. Então, é fácil de ler, né, gente? Então, essas foram as minhas leituras de fevereiro, até que eu li bastante. Se você gostou do conteúdo, gosta de acompanhar aí, né, os livros nacionais independentes que estão surgindo e que são muito bons, quer dicas, só se inscrever aqui, ativar o sininho e curte, comenta para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um beijão para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!